Olá, vivemos horas decisivas. Isso tem tudo a ver com o filme que eu vou fazer a resenha agora e acrescentar um monte de informação muito relevante para o momento em que estamos vivendo. Então vamos lá e vamos ver o que o filme revela. Horas Decisivas, ou em inglês, The Finest Hours, é um thriller de ação americano que provavelmente você já viu, porque é de 2016, dirigido por Craig Gillespie e produzido pela Walt Disney Pictures. O roteiro escrito por Eric Johnson, Scott Silver e Paul Tamezi é baseado em As Melhores Horas, né? Ou The Finest Hours, mas em português, Horas Decisivas, nunca bate o título, né? A verdadeira história do salvamento marítimo mais ousado da Guarda Costeira dos Estados Unidos, na verdade, é considerado até hoje o salvamento mais incrível da história. Desde aquela época, 1950 até hoje, ninguém bateu o recorde com um navio tão pequeno, salvando tanta gente em uma tempestade que era praticamente uma tempestade tropical ou perto de um furacão que depois foi acalmando, mas eles atravessaram em um momento em que a tempestade era altíssima. Então, o filme é estrelado pelo lindíssimo e maravilhoso ator, aliás, até cantor, Chris Pine, que você conhece mais como o Capitão Kirk, ou então a paixão da Mulher Maravilha, Casey Affleck e outros atores muito bons também presentes, mas nem tão conhecidos assim, e conhecido mesmo e faz um papel muito pouco expressivo e de segunda aparição, o grande ator que eu gosto muito, Eric Bana, que você o conhece do Rei Arthur, né? Que ele fazia o papel do Uther Pendragon nesse último Rei Arthur, acho que 2017, que é do Guy Ritchie, que eu gosto muito desse filme, tem até resenha minha aí no canal, faz tempo, né? Porque é 2017. Ou ele também fazia em Star Trek o papel de Nero, né? E o Heitor de Troia, que você conhece aquele Troia com Brad Pitt. Então ele é o Heitor, o herói verdadeiro da história, eu acho, por um certo ângulo de visão, o ser mais ético e nobre da história. E esse filme, então, voltando a ele, narra o histórico resgate dessa tripulação do SS Pendleton pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, de uma regiãozinha que eles nem barcos decentes tinham, em 1952, numa época pós-guerra, em que a recuperação da frota ainda era parcial, principalmente em regiões como essa, em que não era uma cidadezinha com baixo nível de cuidado pela própria marinha, né? Então, depois que o navio se partiu durante um período de inverno, então eles estavam no inverno, um frio gigantesco, água congelante, tempestade congelante, tudo isso, obviamente, gera uma incrível história que, se não tivesse sido verdade, exatamente naquelas condições, narrada com precisão até em cima do que aconteceu, a gente não ia acreditar que tinha dado certo, e é esse o motivo que eu quero utilizar aqui para fazer uma resenha para vocês que tem a ver com a história da humanidade no momento presente onde nós estamos, que nós precisamos muito desse tipo de visão. As coisas parecem serem impossíveis nesse momento, parece que nós não vamos conseguir sair da situação onde nós estamos, mas é possível, desde que a mágica e o esforço ocorra, e um acreditar associado à ação de grande expressão heróica e com grande conhecimento de causa. Não adianta ser um herói louco que se projeta em direção a alguma coisa, que essa é a carta do louco do tarô, que se joga no precipício, e a única coisa que vai acontecer com a carta do louco é que ele vai se estatelar no chão se ele se jogar do precipício, eventualmente. É possível transformar momentos em que nos parece que estamos indo em direção à nossa morte, que é o caso, né, da história. É possível uma coisa tão pequena e insignificante frente a uma tempestade tão poderosa
e tão maior do que ela, englobando toda uma região e seu mar, é possível um pequeno barco e uma pequena tripulação conseguir furar as ondas, porque nem sempre ele ia por cima, e sim ia como um surfista, furando as ondas, afogando-se, atravessando as ondas em 30 segundos, 20 segundos debaixo da onda, literalmente, outras horas surfando na quebra da onda como um surfista, para poder atravessar a parte toda da costa, na parte do arrebentamento das ondas, que eram gigantes devido ao mar. É possível fazer uma coisa dessa quando parece que se está indo em direção à morte? Para fazer um ato heróico de salvar alguns, outros poderiam morrer? É possível vencer a algo que parece tão poderoso que frente a nós não temos poder algum? Eis a questão, eis o momento da humanidade, e é por isso que nós vamos analisar essa história. Então, o que acontece é que, voltando à história, você tem uma cidadezinha com uma guarda costeira pífia, digamos assim, e que tinha um herói que vai fazer um trabalho que parece ser o fim de sua vida, um jovenzinho chamado Bernie Weber, um tripulante da estação da guarda costeira de Chatham, Massachusetts, em Cape Cod, se apaixonou por uma garota local, Miriam. Os dois planejam se casar em 16 de abril, mas de acordo com os regulamentos da guarda costeira, Bernie deve pedir permissão ao comandante da estação, Daniel Clough, embora geralmente isso seja uma formalidade. Então, essa história que começa, né, a história da paixão entre o Bernie e a Miriam, e a história de pedir a mão, a tempestade se desenvolvendo, um frio do caramba, neve, e no dia em que deveria pedir permissão, que era 18 de fevereiro de 1952, o petroleiro SS Pendleton se parte ao meio próximo à costa de Chatham, depois de ser pego em um vento poderoso, né, uma tempestade poderosa, e aí isso faz com que a força das ondas mais o vento rompa esse petroleiro pela metade, porque também era velho e também tinha uma fissura enorme, mal resolvida, e isso é o que faz com que ele se parta. Mas um outro navio também estava naufragando com o mesmo problema. Então, com a maioria da tripulação da estação já em andamento com o resgate do SS Fort Mercer, que é esse que também estava tendo um problema devido à tempestade, sobra só para o pessoal ali da estação do Bernie ser despachado em um barco salva-vidas a motor, que é chamado de CG 36.500, para resgatar a tripulação do Pendleton. Andrew Fitzgerald, Irving Mask e Richard P. Livesey se oferecem como voluntários para se juntar a Bernie na missão do resgate, né? Então são heróis ou loucos devido ao que estava acontecendo. Era uma missão suicida. Quando eu vi o barco, e demora para mostrar o barco para a gente entender toda a questão do porquê eles estavam tão assim, né? Fica aquela história do vamos salvar, é impossível por causa da tempestade. Mas com um grande barco já seria perigoso. Na hora que eles mostram o barquinho, é um barquinho que é para 12 pessoas, de acordo com as regras de segurança, né? Enquanto que eles têm que salvar 32 que sobraram, da parte que sobrou do navio, que a outra parte afundou, uma parte da tripulação realmente morreu, e a parte que sobrou, eles tinham que salvar. E enquanto isso, o engenheiro do Pendleton, que é muito interessante aqui, o Ray Siebert, como oficial sênior sobrevivente, organiza os marinheiros sobreviventes para guiar a popa do navio-tanque que está afundando em um recife submerso, onde ele pode se alojar até a chegada do resgate. Então, eles estavam até sem o timão do navio, acho que chama isso, e eles conseguem colocar um provisório com grande esforço, indo contra a arrebentação do navio, fazendo com que eles conseguissem guiar
aquela parte quebrada, a metade do navio que estava afundando, em direção até um tanque, né? Um recife, vão se movendo essas áreas, mas eles localizaram um recife, que era um montezinho, onde ele poderia encalhar e ficar ali aguardando por um pouco mais de tempo a sorte de virem buscar. Então, a parte interessante aqui, que eu quero primeiro colocar, então estou dando spoilers para vocês, vou começar a partir de agora com essa parte, obviamente, até o que aparece nos vídeos de promoção do filme, então, por enquanto não tem spoiler, mas vai ter a partir de agora, embora seja uma história oficialmente conhecida, porque é uma história de heróis. Então, o que eu quero falar? Nós chegamos em várias coisas, mas uma delas que eu quero falar, que é muito importante, nós chegamos na parte que eu chamo de sincronização. Essa sincronização tem a ver com aquilo que mais de uma pessoa é capaz de fazer. Quando dois ou mais estiverem juntos, eu estarei. Sabe essa frase? Que é muito famosa, se fala sobre Jesus? Pois é. Então, é uma consideração interessante, porque existe um poder real, físico, da física, que tem a ver e explica o que acontece, que é a sincronização de duas realidades, quando elas se tornam simétricas. Você tem dois heróis especiais, especialmente não só, mas especialmente aí em gradiente superior mental, de ética e de comprometimento e de coragem e confronto com a realidade. Um é o Bernie, que é o capitão do naviozinho que só cabe 12, né? E traz toda essa turma junto. E o Ray Seabird, que é o engenheiro do Pendleton. Esses dois, o filme já mostra a tenacidade, a paz interior dentro de toda essa desgraça, a capacidade de manter o equilíbrio, o foco, a determinação de que eu vou até o fim, porque se eu não chegar ao máximo melhor possível de tudo que eu puder fazer, não haverá o desfecho que eu desejo. Então eu me coloco no caminho, eu me coloco no fluxo, utilizo todo o meu conhecimento, porque não é só rezar, confiar e achar que tudo está resolvido. Essas são partes importantes, confiar, ir no fluxo e manter-se calmo dentro do máximo melhor possível, mas utilizar todo o seu conhecimento na confiança que, quando atuamos dessa forma, se esse for o destino, através de minha atuação dessa forma, o resto proverá. Mais ou menos quando o Dumbledore em Harry Potter fala que quando defendem Hogwarts, Hogwarts proverá para aqueles que estão defendendo a solução, né? É uma frase de autoconhecimento isso aí, como várias colocações no próprio Harry Potter são de autoconhecimento e sabedoria da realidade, como ela se manifesta. E é o que você tem nesse filme. Eles estavam defendendo de dois lados, num processo de espelhamento, que isso é física pura. O espelhamento é fundamental para a criação de um ponto de singularidade, que é de uma nova realidade, frente ao que era impossível se tornar possível. Então você tem Bernie, o capitão do naviozinho, que vai salvar, o Ray, que é o engenheiro do Pendleton, do petroleiro que rachou, os dois com um perfil muito próximo. O filme faz questão de mostrar isso. Uma confiança, uma tenacidade, uma determinação de ir até o final, de fazer o máximo melhor possível, até que não haja mais nada a ser feito, e confiando que haverá uma solução, que alguém virá, e o outro que está vindo, que o navio conseguirá suportar,
que eles sabiam que tinha sido rachado no meio e que ele estava afundando, que o navio conseguirá esperar que eles cheguem lá. Então, enquanto Bernie e sua tripulação de 3 a mais vão se afogando entre as ondas, em uma ação que tira o fôlego no filme, porque a cinemática dele é muito bonita, a produção é de primeira, claro, são atores de primeira e tudo mais, né? Você tem, assim, essa coisa de ver essa busca. Então, o que ocorreu porque houve uma sincronização entre esses dois. É o que pode ser provido para nós, humanidade, o que nós podemos receber, vem de ação de grupos que criam um conceito de levar a massa com eles na direção correta, da solução correta, do caminho que vai abrir um novo horizonte e levar-nos para uma realidade onde é possível, sim, uma salvação e uma alteração daquilo que parecia algo tão fatal. Então, eu vou continuar e vou, então, pendura um pouco essa parte que eu acabei de falar entre os dois, o Bernie e o engenheiro, né? E vamos continuar contando um pouquinho sobre o filme, aí agora entra o spoiler, né, da história, mas, como eu falei, é uma história pública, porque ela é conhecida, que é uma história real. Quando Miriam fica sabendo que Bernie está liderando o esforço de resgate, então, ela noiva, louca para casar. O interessante é que você tem na cidade de Chatham um capitão lá, um comandante novo na cidade, que é exatamente o Eric Bana, que é o Clough, e as pessoas não acreditavam nele, porque ele não era da região, então ele não conhecia nada, recém-empossado lá, pega e manda esses 4 pobres coitados, chefiados pelo Bernie, né, para poder fazer uma salvação suicida, e ele faz aquilo que ele talvez devesse fazer como um oficial da Marinha, o máximo para conseguir fazer um resgate, mas havia uma crise ali com o personagem do Eric Bana, que é exatamente porque ele não conhecia nada lá, então a cidade não confiava nele e ele já entra lá mandando os seus melhores homens para uma missão suicida. Aí a Miriam, que é a noiva, entra lá e no QG lá e quer que o Clough, que é o comandante, traga eles de volta, e isso, claro, gera uma discussão entre ele e a Miriam, e ele bota a Miriam para fora, né? E aí que ela, então, vai procurar uma maneira de tentar ajudar de alguma forma, e a coisa se desenvolve também do lado dela, do drama dela não querer perder um noivo e por aí vai. Então, o que aconteceu? O navio pela metade consegue ser levado de uma maneira também absurdamente mágica para encalhar nesse banco de areia, meio coral, meio banco de areia, né? E fica lá balançando, quer dizer, tinha pouco tempo para ficar lá. O Bernie indo em direção, passando aquelas ondas e atravessando as ondas ou surfando como se fosse um surfista, consegue chegar até lá sem bússola. É algo que o filme mostra, mas se você parar para pensar, é incrível a realidade, porque a bússola quebra e eles ficam sem saber para que lado deveriam ir. O Bernie, então, segue o vento. A rajada de vento lhe diz qual era a direção. E ele segue, então, o vento. E é incrível, não é incrível? É algo divino, na verdade. É a sincronização que existe entre esses personagens, fazendo com que o esforço de um mais o esforço do outro leve um em direção ao outro. Então, esse é o efeito da sincronização entre os dois, que faz com que o encontro ocorra com plena perfeição. É quase um teletransporte isso, porque é impossível que numa tempestade dessa ele tivesse conseguido acertar tão bem e realmente, sem enxergar nada, de repente o barco abre à sua frente. E aí tinha 33 homens tripulantes, é um número muito estranho, por sinal. Um deles se afoga tentando entrar no barco do Bernie. 32 conseguem, então, serem resgatados. Ao resgatar o último, o navio afunda. Aí vai o retorno. No retorno, a tempestade se acalmou,
ainda estavam tomando aquelas rajadas de vento e engolfando água, mas já não precisavam ficar furando as ondas, mas tinha um grande problema. Voltar para onde? Se eles estavam sem bússola. Voltar como? Para o mesmo lugar, se eles estavam sem bússola. Então, novamente, Bernie, o pessoal começa a falar aquela coisa, né? Não sei o quê, lá, uns sempre derrotistas, outros mais positivos, mas o Bernie, na confiança, ele sempre se fechava a ficar ouvindo um monte de gente falando na orelha, e ele seguia não só um instinto, mas utilizava o seu conhecimento. Então, ele segue o caminho inverso do vento, né? Então, ele segue o caminho que ele estava fazendo em uma direção, ele se orienta pela rajada do vento e vai naquela direção, se aproximando de algum local, rezando para chegar na costa antes que o combustível acabasse. E nesse momento, a noiva dele e um monte de gente da cidade vai até o cais, né? E acende os faróis dos carros, porque a tempestade eliminou também a iluminação, e os faróis, numa situação extremamente mágica, divinamente colocada, não só através do conhecimento, mas claro que havia uma mão ali, para que um barco que podia ter 12, no máximo 20 pessoas, pudesse navegar no meio de um mar revolto, com 32 mais 4, 36 pessoas, e chegar sem bússola exatamente no lugar da onde o barco saiu. E pior que essa história é verdadeira. Então, novamente, se você não soubesse que isso é verdade, você não ia acreditar. Então, eu só vou fechar a história para poder comentar do jeito que eu quero comentar com vocês, que tem a ver com o nosso momento agora. Então, o final do filme mostra fotos do evento que documentam, resumidamente, as consequências do resgate, ou seja, que eles foram premiados. O Bernie, então, recebe uma medalha de ouro e se recusa a pegar a medalha de ouro, enquanto que os 3 colegas que estavam com ele também não recebessem a medalha de ouro. Então, ele conseguiu, através da recusa, que os 4 recebessem a medalha de ouro. Aí, 2 meses depois, isso será fevereiro, em abril, exatamente na data que Miriam queria, eles se casam e ficam juntos por 58 anos, mostra a imagem deles, né? Até a morte de Bernie em 2009, Weber e sua equipe recebem, então, toda essa história maravilhosa e acabou virando um livro. Então, o filme acabou virando, veio do livro que foi realizado. Então, vamos falar de emaranhamento quântico, né? Que eu falei da sincronização. A sincronização é gerada pelo emaranhamento quântico. Quando 2 coisas que pareciam nada ter a ver se tornam simétricas e se enxergam, fundindo-se e gerando uma terceira opção. Então, esse emaranhamento quântico ocorre basicamente quando as pessoas estão no fluxo. Para estar no fluxo, é necessário haver a entrega. A entrega não quer dizer obediência perfeita de algo se tornar um tolo de alguma coisa, e sim estar na confiança e ouvindo o seu próprio som e o seu próprio caminho, analisando a todo momento o que está acontecendo, sem rejeitar, atuando em um processo de entrega, aceitação, compreensão de que aquilo é para você e não adianta fugir, isso é seu, você tem que encarar e fazer o seu máximo melhor possível até resolver. Dissolver o fantasma se dissolve, desmanchar o fantasma se dissolve quando você é capaz de lidar com o fantasma. E é isso que a humanidade não está fazendo hoje, porque ela está em puro medo, em puro mecanismo de desinformação, acredita na desinformação que lhe dão, acredita na mentira que lhe imprimem na mente. E quando um ser vive na mentira, na fé da mentira, porque as pessoas hoje na humanidade acreditam na mentira,
Eu não vou dar detalhes aqui, mas a história da humanidade como um todo é uma história de mentiras. E hoje nós estamos em uma grande mentira envoltas por milhões de mentiras que alimentam a grande mentira, que gera esse medo todo e a sensação de uma humanidade e pessoas, claro, que compõem a humanidade, incapazes de resolver o problema, porque desconhecem, não têm a técnica, não têm o conhecimento para manejar a situação. Então, o que você tem dos personagens dessa história, os dois principais que eu acabei de insistir, muito deles, acabei de falar tanto deles, é que eles são pessoas que conheciam ao máximo, tudo o que era possível fazer. E hoje nós temos uma humanidade completamente ignorante, que acredita no Deus TV, no Deus mídia oficial, e acredita e o defende com garras e dentes, claro que não todos, mas a massa o defende com garras e dentes e é capaz até de desferir golpes naqueles que têm a verdade e que estão tentando despertar as pessoas sobre a grande mentira imposta, que vai causar muito mais drama do que o presente que você está vendo agora. Então, esse ponto onde se mudam as coisas, que tem uma outra palavra, que é o poder da transcendência. A transcendência é alcançada, esse é o título do meu mais recente curso, que falta até terminar mais uma aula para finalizá-lo. O poder da transcendência é alcançado quando as pessoas se tornam especialistas daquilo que tem que desenvolver, têm o conhecimento, atuam no fluxo, eliminam o medo, se entregam nisso e fazem o máximo melhor, até que seja provido pela existência como um todo, mente superior, dê o nome que você quiser, esse espelhamento para gerar a triangulação e a manifestação de uma nova realidade, abrindo caminhos, abrindo portas e dando realmente a transcendência que esse filme mostra. É exatamente o poder da transcendência. Eu estou fazendo essa resenha aqui exatamente a partir do curso e de uma aula onde eu extraio uns pedacinhos para vocês. Então, eu vou extrair, nós vamos falar agora do estoicismo, de um trecho de uma das aulas do curso O Poder da Transcendência que eu trago para vocês. E começo a dizer para vocês que o obstáculo que constantemente temos à nossa frente, as dificuldades que constantemente são colocadas à nossa frente, são de fato o caminho para a transcendência. Não é possível transcender a mente humana. Não é possível fazer isso em maior escala e executando até o seu ponto final, que é o ponto de virada, para atingir esse processo da transcendência, ascender novos níveis com maior capacidade, em maior grau de liberdade, através de um ponto de vitória sobre si mesmo, sem que haja o obstáculo. Então, o obstáculo é o caminho. E não há frase estoica que melhor represente o estoicismo, muito mal apresentado na história da humanidade, apagado o seu real conhecimento, diga-se de passagem, e eu vou discutir isso rapidamente com vocês, e largamente está discutido no curso, sem que você entenda esse caminho todo de dificuldade que deve ser enfrentado, mas não em estado de apatia, como algumas versões de estoicismo mal entendidas e talvez com más intenções são colocadas, como se o estoico fosse uma pessoa desprovida de emoção, desprovida de interesses, desprovida de buscas interiores e simplesmente estivesse lá sentado, esperando ou vendo o rio passar, olhando as pedrinhas sendo contornadas pela água e acabou. Isso não é estoicismo. Muitos livros vendem o estoicismo falso.
esse que esticou no século II depois de Cristo, na era romana. Então, o estoicismo romano, que é o que se conhece, e não o estoicismo grego, que se perdeu toda a informação. Pouquíssimos relatos foram salvos através de outros filósofos da verdadeira fonte do estoicismo, que eu coloco bem isso em expansão, um conhecimento profundo sobre a mente, sobre a realidade, sobre o campo de percepção da realidade, sobre a interação da mente e cérebro nesta realidade, que vem do pitagorismo, que vem do platonismo. Afinal de contas, o estoicismo surge logo após a morte de Platão e Aristóteles. Então, ele carrega uma influência dos dois, né, através de Zenon, ou Zenão em português, que é o que inicia todo o processo. Mas a gente conhece muito mais a versão pós, né, depois de Cristo, principalmente do século II depois de Cristo, que é a mais significativa em expressão, século I a século II, que é o Epíteto e o Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio, de Roma, né, general e imperador. Então, eu vou fazer umas frases aqui, umas colocações, e antes disso, até tem uma coisa que eu não posso esquecer. Vocês viram que tudo o que está acontecendo na humanidade agora, vocês devem estar acompanhando, espero que sim, para entender o que está acontecendo, o Fórum Econômico Mundial, que estava em andamento agora mesmo, onde eles batem sempre nos mesmos pontos, chamando a fraudemia momentânea de algo extremamente positivo para a humanidade, porque isso vai levar a um reset da economia, um reset sobre o capitalismo, literalmente será o fim do capitalismo da forma como você conhece. Vou falar isso em breve nos webinários que começam dia 15 de fevereiro, não perca, no meu canal, direto aberto para todos, ok? E você vai ter até um link para inscrição embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever nos webinários que começam dia 15 de fevereiro, não perca, se inscreva, porque você vai poder assistir por uma página especial, ok? Então, o que você tem é o fim do capitalismo da forma como você conhece e o início de um processo de prisão da humanidade como nunca antes. Nós vamos voltar para um sistema feudal, onde os bens nos serão retirados. E o Fórum Econômico Mundial está cheio de vídeos e banners dizendo: você não possuirá nada, mas será feliz. Mas então alguém vai possuir alguma coisa. Quer dizer que tudo que você tem, então, ou tinha, ou gerou e trabalhou a vida inteira, passará a ser de outros. Significa então que nós estaremos sendo roubados de tudo aquilo que produzimos ao longo da nossa vida? E ficará em mãos dos outros. Isso significa que os poderosos se apropriarão de todos os bens do homem, da humanidade, e nós ficaremos então sem nada. Mas seremos felizes. É assim que eles colocam. Hoje nós temos um jogo de 9 línguas, que é aquilo que está no livro 1984, de George Orwell, que é mais ou menos assim: guerra é paz. Então, todo um jogo linguístico invertido para gerar dissonância cognitiva. Que grande eficácia teve sobre a humanidade nesse jogo de inversão de conceitos, porque tudo está ao contrário hoje. Eles estão matando a humanidade para dizer que cuida de você e ama você e cuida de você. E as pessoas não acordam. As pessoas estão num medo tão grande, estão tão sem capacidade de identificar as mentiras, que aceitam qualquer coisa dentro do padrão. Então, no nível estoico, o conhecimento é fundamental, porque eles vêm do ramo de Platão e Aristóteles. Eles carregavam a escola pitagórica em partes, né? Em uma fração do conhecimento já, mas carregavam a questão da percepção de realidade, da mente sobre a realidade e da impressão, da forma de interpretar as coisas para, então, as ações. Isso tudo se apagou do estoicismo, se deixando apenas
aquela coisa que está dentro dos ensinamentos católicos que carrega a informação do estoicismo, sobre um ângulo só de visão, como se fosse uma só frase, que é da submissão e entrega. E não é bem isso que o estoicismo quis dizer, não dessa maneira e não sem um conhecimento e estudo profundo da informação. Então, algumas frases eu vou aproveitar aqui para a gente discutir. Então, o parágrafo inicial do Enchiridion, do Manual de Epiteto, afirma as categorias como, eu vou falar as categorias, mas antes de falar disso, a frase dele, que são as categorias, são duas categorias. Então, aquilo que você pode controlar e o que você não pode controlar. Então, o estoicismo diz, foque naquilo que você pode controlar e deixe para a segunda instância aquilo que você não pode controlar. Por exemplo, você não pode controlar a gravidade. Então, se você escorregar escalando uma montanha e não tiver uma corda, você corre um sério risco de, sofrer consequências. Então, você não controla a gravidade. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar o fato de colocar cordas com excelente qualidade, colocar presilhas muito bem colocadas, para que eu não sofra os efeitos daquilo que eu não posso controlar, que é a gravidade. Então, o Epiteto diz, as coisas em nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão, gosto, não gosto. Em outras palavras, tudo que são nossas próprias ações. Então, eu devo controlar e devo trabalhar em mim, naquilo que sai de mim, e eu posso e devo ter cuidado com isso, que é o meu eu interior, e a luta entre o meu ser inferior e o meu ser superior, a mente superior e a mente inferior, já que eles mencionavam o logos que vem desde a época anterior a próprio Platão, mas que Platão e Sócrates tanto falaram da busca pela razão para atingir a mente racional, a mente logos. Então, eu tenho que trabalhar no controle dessas coisas que tem a ver com o meu lado irracional, os desejos, para equilibrar esse processo para que eu possa ser um ser mais poderoso e melhor, mais em paz, por sinal. Aí ele diz também, as coisas que não estão em nosso controle são o corpo. O corpo funciona sozinho, Então, eu posso facilitar, melhorar, mas eu não posso controlar o meu corpo, porque o meu corpo trabalha sozinho, ele tem vida sozinho. Eu fiz até uma aula mostrando aspectos como eles raciocinavam frente a isso, muito fascinante essa aula. Propriedade, por exemplo, posso ter uma propriedade hoje, mas se amanhã tudo isso que o Fórum Econômico Mundial está falando, e se o governo mundial da nova ordem mundial assumir oficialmente o controle mundial e fizer o reset mundial, nós vamos perder as propriedades privadas e passaremos a ser como vassalos, tendo que alugar as coisas. É a proposta, está no Fórum Econômico Mundial. Nós vamos alugar coisas, não vamos ter nada. Nós vamos ter que ter crédito social para poder alugar coisas. Elas não vão nos pertencer, ok? Reputação, diz ele aqui, posso ter ou posso não ter, porque eu posso fazer o máximo para ter uma reputação, mas se tiver os poderosos lá, que eu posso estar incomodando, eles rompem a reputação, como vemos hoje com médicos que se opõem àquilo que está acontecendo da fraudemia, Então, aqueles que se opõem e começam a revelar coisas que, de fato, deveriam estar sendo faladas na TV, mas claro que não estão, Eles perdem a reputação e estão sendo danificados, afastados de suas funções e por aí vai. Então, comando. Então, eu posso ter um certo comando, mas um chefe ter um comando sobre mim, Em uma palavra, eu posso ter comandos sobre palavras, mas outras palavras podem ser colocadas sobre mim. E tudo que não são as nossas próprias ações. Então, voltando à frase inteira de Epiteto, ele falava, as coisas em nosso controle são opinião, busca, desejo e aversão. Em uma palavra, tudo que são nossas próprias ações. Coisas que não estão em nosso controle são corpo, propriedade, reputação, comando e, em uma palavra, tudo que não são nossas próprias ações.
Então, quando você se dedica primeiro às suas coisas e realmente trabalha sobre elas, você atinge um nível de ética maior, gera uma jornada do herói em você mesmo, para você vencer a si mesmo, que o torna mais capaz de dominar melhor aquelas coisas que antes você talvez não tivesse poder nenhum sobre elas, tá? Então, o desenvolvimento do homem faz com que o homem seja mais capaz, mas o primeiro serviço que ele tem que fazer é nele. Essa toda a filosofia grega fala sobre isso. O trabalho é interior. O homem conhece a si mesmo. O homem trabalhe na sua caverna. Vença a caverna de Platão, saia dela vitorioso, saia do mundo das ilusões e vá em direção hoje à realidade. Hoje as pessoas vivem dentro da caverna e dentro da caverna estão assistindo Jornal Nacional, achando que ali está sendo dita a verdade. E é por isso que elas não vão sair nunca da caverna, porque elas acreditam no Deus TV, ok? Então, o que ele quis dizer aqui é que isso sugere que um espaço que está sob o nosso controle e um espaço que não está. Então, vamos ver uma meditação de Marco Aurélio, são duas frases aqui de Marco Aurélio, chamadas de meditação de Marco Aurélio. Ele dizia: faça para si mesmo uma definição ou descrição da coisa que se apresenta a você, o desafio no qual você está vivendo hoje, né? E que isso te desafia entre coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar, para você poder saber as coisas que você pode controlar dentro do desafio. Vai a frase de Marco Aurélio: faça para si mesmo uma definição ou descrição da coisa que se apresenta a você, de modo a ver distintamente que tipo de coisa ela é em sua substância, em sua nudez, em sua totalidade completa, e diga a si mesmo seu nome próprio e os nomes das coisas de que foi composto essa coisa que está acontecendo com você e nas quais será resolvido e como poderá ser resolvido. Pois nada é tão produtivo para a elevação da mente do que ser capaz de examinar metódica e verdadeiramente cada objeto que se apresenta a você na vida. E sempre olhar para as coisas para ver ao mesmo tempo que tipo de universo é esse e que tipo de uso tudo faz nele e que valor tudo tem em relação ao todo. Bom, essa frase de Marco Aurélio diz exatamente o que a humanidade não faz. Então, a massa hoje se movimenta de acordo com a mídia. Então, as notícias que espancam as pessoas inserindo uma única narrativa. Então, a narrativa oficial, que é a narrativa que quer criar em sua mente a visão de que você não tem capacidade nenhuma de transcender o que está acontecendo, de facear o que está acontecendo, confrontar o que está acontecendo, resolver as coisas. E as pessoas realmente não têm, porque elas apenas acreditam no que lhe dizem e recebem a única solução que lhes apresentam. Então elas acreditam nisso. E elas não são capazes de fazer o que ele disse. Por quê? Para poder separar, definir as coisas, descrever as coisas em sua nudez e totalidade completa e separar tudo que então é possível lidar e o que não é possível lidar, você tem que conhecer a verdade e a mentira. As pessoas não têm esse conhecimento. Poucos têm esse conhecimento entre o que é verdade e o que é mentira. Como eles irão transcender se eles não têm o menor conhecimento entre verdade e mentira? Só é possível transcender quando você se torna um especialista no assunto, como é o caso do Bernie, como é o caso do Ray, né? Que o do navio e o do outro navio eram os máximos capazes de resolver a situação e fizeram o máximo melhor possível. Eles fizeram isso que está aqui. Eles separaram o que era possível do que não era possível. Eles analisaram distintamente a solução.
Eles foram em direção daquilo que era possível resolver e por isso geraram a transcendência. Eu vou ler de novo a frase de Marco Aurélio. Agora vai cair melhor a ficha para você. Faça para si mesmo uma definição ou descrição da coisa que se apresenta a você, de modo a ver distintamente que tipo de coisa ela é em sua substância, em sua nudez, em sua totalidade completa, e diga a si mesmo o seu nome próprio e o nome das coisas de que foi composto, nas quais será resolvido. Pois nada é tão produtivo para a elevação da mente do que ser capaz de examinar metódica e verdadeiramente cada objeto que se apresenta a você na vida e sempre olhar para as coisas para ver ao mesmo tempo que tipo de universo é esse e que tipo de uso tudo faz nele e que valor tudo tem em relação ao todo. Tem mais uma frase aqui do Marco Aurélio com a qual eu vou fechar esta resenha. Tudo está sujeito às leis do destino, pois o universo atua de acordo com a sua própria natureza e a natureza da matéria passiva que governa. As almas dos humanos e dos animais são emanações desse fogo primordial e estão, da mesma forma, sujeitas ao destino. Aí é novamente os históricos falando que há, claro, essa informação vinha do mundo grego, o determinismo grego, aonde os deuses determinam a realidade, discutir isso longamente no curso, né? Aqui não vai dar, né? Obviamente. Então, os deuses gregos determinando o destino das pessoas. Porque aquilo que já está escrito, o programa onde nós estamos inseridos tem já uma intenção, um objetivo, uma razão suficiente para existir. Então, existe um destino, de certa forma, claro que sim. Então, eles dizem, as almas dos humanos e dos animais são emanações deste fogo primordial e estão, da mesma forma, sujeitas ao destino. Constantemente considera o universo como um ser vivo, tendo uma substância e uma alma. E observe como todas as coisas têm referência a uma percepção, a percepção desse ser vivo. E como todas as coisas agem com um movimento. E como todas as coisas são as causas cooperantes de todas as coisas que existem. Observe também a contínua fiação do fio e a estrutura da teia. E observe que, isso não é mais o Marco Aurélio, sou eu, através daquilo que está configurado à sua frente, é que você pode transcender isso. E como você sai do determinismo, daquilo que parece indiscutivelmente o teu destino, você sai dele através do poder da transcendência. E para isso é necessário mais de um, é necessário a união de muitos que possam estar no mesmo estado dos dois personagens principais do filme, da história verdadeira. Façamos isso em cada um de nós, que cada um de vocês busque ser o especialista, o ser capaz de diferenciar as coisas, mas não porque diz que agora eu vou ser capaz, e sim porque faz coisas que realmente endossam isso e se transforme num ser corajoso, capaz de confrontar a realidade, questionar a realidade, questionar o que te colocam à tua frente, com capacidade, com informações verdadeiras, e não apenas com futilidades ou atos de fé em cima de dados que lhe colocaram por opressão, supressão e distorção da verdade, ok? Um abraço para vocês, vamos juntos todos fazer aquilo que nós devemos fazer nessa realidade, buscar a transcendência. Um abraço e até mais.